Amado, bom dia das crianças. Como é que tá só as crianças, viu? Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Amém. Quantos aqui gostam da matéria de matemática no colégio? Olha, esse aqui, aquele dali. Hoje vai ter matemática aqui, viu, na historinha, tá certo? Ó, o título da história é assim, ó. 70 vezes 7, certo? Mordomia cristã, amor ao próximo. Escuta aí essa história, viu? No livro de Mateus, capítulo 18, verso 21, diz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Ele respondeu: até 7 vezes. A pessoa perguntou a Jesus quantas vezes podia perdoar a seu irmão. Aí ele perguntou, né? Até 7 vezes. O que é que vocês acham que Jesus respondeu? Só até 7 vezes ou mais? A introdução diz assim, ó: quem gosta de matemática tem algumas perguntas. E agora eu vou para a primeira pergunta, viu? Quero ver quem vai acertar. E esse aqui gosta de matemática, Everton, né? E você também. E as perguntas são difíceis, viu? Deixa eu ver aqui. Quanto é 2 menos 1? 3. Disse que é 3, é 1. Acertou. As perguntas vão ficar mais difíceis, viu? Agora ele não vai acertar essa não. Quantos dedos tem em cada mão? Você sabe mesmo. E quanto é 5 vezes 5? Olha, acertava, viu? Aí vai apertando mais, viu? Agora a pergunta é mais diferente. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Quanto é 70 vezes 7? Quando estudou foi 490. 70 vezes 7 é 490. Aí vamos ver aqui, a história continua dizendo aqui, ó, presta atenção na história, viu? Continua dizendo assim: Pedro, discípulo de Jesus, né, foi quem fez essa pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão quando ele pecar contra a nós? Aí foi Jesus que disse para ele, olha, ele disse assim, Pedro disse a Jesus, até 7 vezes. Aí Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7. Jesus quis dizer que não tem quantidade, né, para a gente perdoar os nossos irmãos. Aí aqui diz assim, ó, naquela época, ou seja, na época, quem está prestando atenção aqui, esse aqui está conversando, naquela época, eles tinham uma tradição, não era de Deus, de só perdoar uma pessoa até 7 vezes. Por isso que Pedro, né, perguntou a Jesus. E Jesus disse que era 70 vezes 7. Jesus quis dizer assim, ó, não tem quantidade de perdoar, né, ao seu irmão. E aqui Jesus continua dizendo para ele agora uma história. Vocês vão entender essa história. Essa história fala de um senhor que tinha um servo. Presta atenção nessa história. Há um senhor que tinha um servo. E esse servo devia ao seu senhor uma conta grande, uma conta alta, um valor alto em dinheiro. E naquela época, quando a pessoa devia ao seu patrão, mas ele não podia pagar, você sabe o que era que acontecia? Ele tinha que vender a sua família. A sua casa era pouco. E a pessoa também nem tinha casa, a casa já era do rei também. Tinha que vender a sua família, um dos seus filhos. Já pensou em você vender um dos seus filhos para pagar uma dívida? Misericórdia, né, irmão? Deus o livre. Então esse servo devia a esse senhor e ele não podia pagar porque era uma conta grande. Você sabe o que foi que esse senhor fez?
ele perdoou essa conta desse servo, amém? Esse Senhor perdoou essa conta desse servo. E quando ele vinha para casa, ele viu o quê? Pulando de alegria, porque já pensou se você dever, vou botar assim, eu não sei no cálculo, mas se você deve 10 mil reais a uma pessoa, ao seu patrão, e ele lá perdoa, diz assim, olha, você não me deve mais nada, você fica feliz, sim ou não? Volta pulando, né, de alegria. Então aquele servo voltou pulando de alegria. Só que quando chegou no caminho, Jesus contou que ele encontrou uma pessoa que devia também a ele. E agora? Só que é uma dívida pequena. E aí, vocês acham que ele já tinha sido perdoado 10 mil reais? Aí encontrou um que devia só 500 reais a ele. Vocês acham que ele perdoou ele, sim ou não? Perdoou não. Ele disse, você tem que pagar o meu dinheiro. E a pessoa disse a mesma coisa que ele falou ao outro lado. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? E aí ele pegou aquele homem, botou ele na prisão ali e disse, você só sai daqui quando pagar o meu dinheiro. Já pensou? Pagar dinheiro trabalhando já é ruim, imagina se estiver preso. É pior ainda, né? A pessoa presa não vai ganhar nada para pagar o que deve. Então botou ele na prisão e a história se estendeu e chegou até aquele homem que era o senhor daquele servo. E chamou ele lá. Disse, rapaz, eu lhe perdoei 10 mil reais e você não perdoou 500 ao homem. Apoie agora, você vai ter que pagar a dívida todinha que me deve. E aí, foi bom ou foi ruim? Foi ruim. Por quê? Ele não entendeu. Aí aqui eu vou ler aqui para concluir que assim, aquele servo não entendeu o que é o perdão, o amor ao próximo. Não existe quantidade de vezes de perdão. Deus nos perdoa todos os dias. Deus nos perdoa todos os dias, amém? Sabe, quantos anos, eu não vou dizer não, mas quantos anos a gente já tem? Imagina quantos dias. E Deus perdoa a gente todos os dias. Então o perdão de Deus, ele é o quê? Infinito, mas tem um limite, né? Poder voltar. Então é essa a história. Quem aqui promete, aqui diz assim, às vezes temos muita dificuldade de amar e perdoar, né? Os coleguinhas. Devemos perdoar, o amor às pessoas, ter amor às pessoas, como Jesus nos ensinou, amém? Então Jesus, ele ensinou que a gente deve nos perdoar todos os dias, todas as horas. Quando ele diz 70 vezes 7 a Pedro, é porque não tem limite. Quantos aqui entenderam a história? Quantas vezes nós devemos perdoar nossos irmãos? 70 vezes 7. 70 vezes 7, ele respondeu lá, ele quer ser criança ainda. 70 vezes 7. Né? Mas aí tá certo, 70 vezes 7 ele quer dizer que não tem limite. Quem gostou da história? Amém. Vamos orar? Quem gostaria de orar pela história? Josué? Você gostaria de orar? Não? Então nós vamos orar, tá certo? Nós vamos orar. Quer orar? Não? Então eu vou ficar de joelhos. Vamos ficar de joelhos para a gente orar? Oremos. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Oremos. Grandioso Deus, querido Pai, obrigado, meu Deus, pelas histórias que o Senhor deixou na Tua palavra, para que a gente aprenda cada dia a amar os nossos irmãos, Senhor Deus. E não só uma vez, nem só um dia, mas assim que seja um amor verdadeiro, um amor que a gente perdoe, ó Deus, várias vezes, se assim for necessário, meu Pai. Abençoe essas crianças, que a cada dia eles se desejam de perdoar os seus colegas, perdoar a todos aqueles que ofenderam a eles, Senhor Deus. Abençoe também os adultos, que a cada dia nós tenhamos
convicção e essa alegria em nossa mente do perdão, Senhor Deus. Essas pessoas te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então agora